Ok. Vamos lá. Só vou abrir aqui rapidinho. Está compartilhando? Sim. Todos estão me ouvindo bem, né? Sim. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Laura, eu sou R3 de Patologia aqui da Escola Paulista. Eu que fiquei responsável por apresentar a sessão clínica de hoje, e eu fiz o caso sob orientação do Dr. Gama. Eu só preciso fazer uma ressalva antes, que é uma paciente que perdeu o segmento com a gente, infelizmente, em 2021, e a gente encontrou muitos gaps no prontuário dela. Eu até tentei contato com a paciente, mas eu não tive retorno. Mas, mesmo assim, a gente juntou o maior número de informações possível e a gente vai conseguir fazer uma discussão muito boa, tá? Vou começar, então. Oi, Ana. Clica no ocultar. Ah, tá, só um pouquinho. Cadê meu mouse? Aqui. Melhorou? Saiu. Beleza. Vou começar, então. Bom, o primeiro contato com a nossa paciente foi em 2014. Ela é uma mulher de 38 anos, natural de Alagoas, já em São Paulo há 31 anos, casada com uma filha. Trabalha como auxiliar de limpeza. Ela foi encaminhada para o nosso ambulatório, do ambulatório da endócrino, para a investigação da seguinte queixa. O paciente relata quadro de fadiga associada à dor abdominal de início aproximadamente a 5 meses, sendo essa dor difusa, incólica, não progressiva, sem fatores desencadeantes. Ela negava febre, alteração do hábito intestinal, relação com a alimentação, perda ponderal, icterícia, colúria, colia fecal ou exteriorizações. De história pregressa, ela é uma paciente que tem diagnóstico de diabetes tipo 2, já fazia uso de insulina NPH 28 unidades pela manhã e 12 unidades à noite, e do glifage XR também 500 miligramas. Tem também um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, fazia uso de mipramina 25 miligramas. É uma paciente gesta 1 para 1 aborto 0, foi submetida à parte cesariana há 20 anos. E também tem relato de 2 episódios de trombose venosa profunda, ambos em membro inferior esquerdo, sendo que o primeiro foi há 20 anos, durante a gestação, e o segundo em 2011, e ela, desde então, desde 2011, ela estava em segmento com a hemato para investigação. Negava etilismo e tabagismo. De histórico familiar, ela tem um irmão com TEP-TVP aos 34 anos, e a mãe apresentou um evento tromboembólico ocular. Do exame físico dela, estado nutricional, uma paciente eutrófica, tinha ali só um sobrepeso, no geral, ela estava sem nenhuma alteração, aparelho cardiopulmonar também sem alterações, uma pressão de 130/70, uma frequência de 80, e nenhuma alteração do exame físico abdominal, nem de extremidades. Bom, resumindo, a gente tem uma paciente de 38 anos que, desde os 18, já teve um primeiro quadro de trombose venosa profunda em membro inferior esquerdo durante a gestação, teve um novo quadro aos 35 anos e atualmente está com uma queixa de dor abdominal e fadiga que já perduram há 5 meses. Lembrando que ela tem um histórico familiar considerável, com um irmão com TEP-TVP, a mãe com evento tromboembólico ocular. E aí, diante disso, eu queria saber quais as hipóteses vocês pensam sobre o caso, quais exames vocês pediriam. Vamos começar com a Carol, né? Que toda vez ela está no carro e cai fora da discussão. Estava esperando já o senhor me chamar, doutor. Então, é uma paciente jovem, né? Que do ponto de vista trato gastrointestinal tem uma queixa muito específica, que é uma dor abdominal difusa, seus características associadas, assim, além da fadiga, nada mais associado. Me chama a atenção, juntamente à fadiga, inicialmente poderia até atribuir um quadro, pensando mais sistemicamente, uma anemia, né? Mas a paciente que ao exame físico apresenta-se corada, pressão boa, frequência cardíaca boa também, então essa hipótese fica um pouquinho mais de lado no momento. Mas do ponto de vista do dia a dia da gastro,
chama atenção a fadiga nos pacientes com doenças de vias biliares. Então, paciente com CBP, a gente vê no ambulatório o paciente queixando de fadiga. Nesse paciente faltam os comemorativos, né, de icterícia, de prurido, mas eu acho que é uma possibilidade a ser aventada. Além disso, é uma paciente que tem histórico pessoal e familiar importante, né, de eventos trombóticos. Já teve a gestação, mas a gente não pode excluir, afastar, né, casos da mesma de SAF, hemoglobinúria paroxística noturna, que teria até mais relação com o Budd-Chiari, né, se fosse um quadro mais agudo, uma dor abdominal mais aguda, até para a gente pensar que essa dor seria referente a um quadro, uma isquemia, né, aguda, mas nada impede dessa dor abdominal ser, de fato, uma alteração isquêmica, uma trombose talvez mais crônica, uma trombose parcial, uma trombose até mesmo de circulação venosa e não arterial, nesse contexto de paciente com antecedentes pessoais e familiares, né? Então, SAF, o cloro-HPN, né, são a priori, né, as coisas que eu mais penso, apesar de outras coisas também, né, síndrome mielodisplásicas, né, mutação da JAK2, a gente vê isso também bastante no ambulatório. A priori, eu pediria, né, exames complementares, né, a investigação já estava com hematologia, né, mas esses exames também iniciais para a gente ver questão de coagulação, né, de trombo, função hepática, lesão também, os marcadores de lesão hepática, questão das canaliculares, bilirrubina, o hemograma e um exame de imagem. A priori, um ultrassom com Doppler, eu acho que cairia bem. É isso. Gostei do seu diagnóstico, das hipóteses. A Renata concorda? Eu acho que esse é um quadro que a gente tem que começar a pensar nessa. Não é uma coisa tão aguda, é uma coisa mais subaguda, de evolução de 5 meses. Esse histórico da trombose é uma coisa que não dá para a gente deixar passar, é uma coisa que chama muita atenção, sim. Mas eu acho que inicialmente partir por isso que a Carol falou mesmo, a gente tem que ver parte laboratorial, avaliar função hepática, avaliar alguma coisa tromboembólica ali do sistema vascular hepático, alguma coisa nesse sentido. E acho que é basicamente isso para começar. Mas o exame físico, pensando talvez, não sei, num Budd-Chiari talvez seria algo que fosse mais florido, num quadro mais agudo. Mas já que ela tem algo um pouco mais subagudo, não sei se isso poderia também chamar a atenção da gente. Acho que deveria ver com os próximos exames aí. Trombose de porta cabe, hein? Cabe. Mas, assim, a gente ainda não sabe se ela tem alguma coisa já crônico no fígado. Mas cabe. Eu acho que depois eu vou perguntar para o Gama, mas o Gama sempre acha que essas doenças relacionadas à trombofilia, elas têm uma predisposição para o território esplâncnico, né? Ele sempre comenta que 30%, 40% acabam tendo alguma coisa no território esplâncnico, e eu acho que as hipóteses, né, que a Carol colocou são boas, e acho que fora isso não dá para lembrar nada. Agora, não sei se essas mutações, se elas são homozigotas, heterozigotas, se elas pulam gerações. Você quer fazer um comentário, Gama? Só para reforçar, a doutora Lúcia está na sessão. Ela acabou de registrar o nome dela aqui, ó. A não ser que seja fake, mas está aqui, ó. Né? Dá boa noite para ela, né, Gama? Sim. Boa noite. Estou só escutando aqui. Sim, doutor Edu. A ideia inicial, de fato, é tratar-se de uma paciente com uma condição protrombótica, né? Ela tem aí essa história familiar que é rica, né? O irmão com 2 episódios, ela teve um episódio na gestação, não é isso, Ana? Isso. Depois repete o novo episódio de trombose e parece que os eventos, né, nesse momento, o evento é intraabdominal, porque ela se marca de dor abdominal recorrente, né, com evolução de mais de 5 meses, e
e o anterior em membro inferior aos 35 anos de idade. Então, essa paciente, certamente, ela preenche critério para uma trombofilia. Né? Agora, qual a trombofilia, né? A gente vai demarcar daqui a pouco, de acordo com os exames que foram solicitados. Mas, e em relação ao território, né, trombótico, no que diz respeito aos sintomas clínicos de dor abdominal, enfim, pode ser tanto, né, nas veias suprahepáticas quanto na veia porta. Né? Ela pode estar no espectro de uma Budd-Chiari pouco sintomática, de evolução crônica, ou de uma trombose de veia porta com evolução crônica também. Né? E aí depois a gente vai estratificar aí a evolução dela do ponto de vista da imagem. Em relação à trombofilia, né, quando a gente olha para o paciente que o senhor falou sobre heterozigose ou homozigose, é interessante destacar isso, porque quando a gente fala de fator 5 de Leiden, né, como uma causa de trombofilia, tromboses na população geral, na maioria das vezes, estão naqueles que têm homozigose para o fator 5 de Leiden, mas estranhamente, na trombose do sistema esplâncnico associado ao fator 5 de Leiden, todos eles, né, eram heterozigotos. Né? Então, é algo que a gente não consegue explicar de fato por quê, mas há uma diferença na população que faz trombose em outros sítios do fator 5 de Leiden que faz trombose no sistema esplâncnico. Você pensaria em alguma mais específica pelo fato dela ter tido uma TVP durante a gravidez? Aí a hipótese diagnóstica de SAF, né, ela é bastante atraente, porque, embora todas as trombofilias, né, inclusive o fator 5 de Leiden, possa se precipitar, né, no período gestacional, mas a SAF tem aquela história tradicional, né, de um evento clínico da SAF é perda fetal, né? É perda fetal. Então, eu acho que SAF tem que ser colocada aí entre os diagnósticos mais prováveis para ela. A fadiga? Fadiga é uma queixa que eu gosto muito de fadiga, porque a gente menospreza muito fadiga, né? Então, fadiga é um sintoma, né, tão subjetivo e tão pouco valorizado, mas que preenche o diagnóstico de muitas doenças, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, as hepatopatias crônicas, às vezes qualquer que seja ela, né, vírus B, vírus C, autoimune ou não autoimune, né, fadiga é uma queixa clínica muito comum nas doenças hepáticas crônicas. Né? Quando a gente olha para hipotiroidismo, está lá a fadiga. Quando a gente olha para esclerose múltipla, a fadiga está lá, enfim. Então, fadiga é subjetiva, inespecífica, mas vale o exame clínico apurado. Né? Então, acho que a fadiga deve estar aí no meio dessa doença crônica que ela desenvolveu, né, a partir desse evento aí de mais de 5 meses de evolução. Mas, claro, tem que... Só para colocar um pouco na história, a primeira hipótese da Carol, que fosse uma CBP, com uma colestase crônica, você conseguiria associar com fenômenos tromboembólicos? Não. O Carol chamou a atenção aí por ser uma mulher, por ter fadiga crônica, né? Mas a gente ainda não viu os exames laboratoriais, né, dessa paciente, não se consegue fazer, né, essa associação, a não ser que essa paciente já tivesse cirrótica, né, fosse uma CBP com evolução para a cirrose hepática, e aí a gente olha para a faixa etária, ela é jovem, e a gente sabe que a CBP na mulher jovem ela é mais agressiva e pouco responsiva, às vezes, ao tratamento convencional, que ela nem fez, inclusive, né, e nem tem o diagnóstico de CBP, mas a idade já carregaria um resultado menos favorável da CBP, levando em conta que seria uma doença com a faixa etária abaixo de 45 anos de idade. Mas, para entender o fenômeno trombótico, né, nessa paciente, só se ela fosse já uma paciente cirrótica, e a gente estaria falando de cirrose como uma condição protrombótica. Né? Se houver CBP e uma síndrome, né, que se marca aí de trombose de panturrilha, e trombose na gravidez, né, e talvez agora trombose na circulação esplâncnica, aí nós teríamos duas doenças aí coexistentes, mas não cada uma independente uma da outra.
Doutora Lúcia chegou atrasada, quer que a Ana Laura volte um pouquinho a queixa? Mary, doutora Mary. Doutora Lúcia. Acho que a doutora Lúcia saiu da reunião. Ei. Então, vamos continuar, Ana Laura. Beleza, doutor. Bom, esses são os exames complementares que a gente solicitou em 2014, né? A paciente tinha um HB de 14, um HT de 40, um VCM de 86, HCM de 30, leuco de 4.740, plaquetas de 153 mil. Função renal normal, com uma ureia de 22, uma creatina de 0,6, bilirrubina de 0,8, uma ECT de 35 para uma referência de 32, ALT de 46 para uma referência de 33, fosfatase de 251 para uma referência de 105 e gama-GT de 141 para uma referência de 40. Tinha uma atividade de protrombina de 85%, um INR de 1,1, glicemia de 231, ácido úrico 2,3, perfil lipídico, colesterol total de 160, um LDL de 70, HDL de 89, triglicerídeos de 34, eletrólitos normais e TSH de 3,3 e uma PCR que a gente também pediu de 1,2. Eu tenho mais. Alguém quer comentar alguma coisa agora ou eu já posso passar? Seria bom a Carol comentar, né? Porque ela levantou a suspeita de CBP, né? Uhum. Não, só que tem as canaliculares, né, FA e GGT elevadas. Pode, num momento, corroborar um pouquinho, mas é inespecífico, né? Pode estar presente também em outras enfermidades. Acho que no momento só isso que chamou mais atenção. Tá. Só chamar a atenção de que a gente esqueceu que ela é uma paciente diabética, né? E a gente não sabe há quanto tempo ela é diabética. Né? E ela é uma diabética tipo 2, não é isso? Isso. Então, a associação... Insulina necessitada. Senhor? Usa insulina, né? Usa insulina. Ela usa insulina? Sim. Pensando nesse diabetes, né, e particularmente se fosse um diabetes tipo 2, ela é jovem, ela tem 38 anos de idade, talvez seja um diabetes diagnosticado mais cedo na vida, né? Lembrar da associação com NASH, né? Esses pacientes fazem mais esteatose hepática, evoluem mais para NASH, fazem mais cirrose, mais cedo do que aqueles que não são diabéticos, e aí a gente poderia estar olhando para essa paciente, né, e pensando em outras causas, mas esquecendo que poderia ser a própria cirrose uma condição protrombótica, né? E não necessariamente só trombose lá do sistema esplâncnico, pode ser também na panturrilha, né? Porque tem trabalhos que já mostram que a cirrose é uma condição trombótica, né, além do sistema esplâncnico. Pode trombosar, panturrilha pode fazer mais TEP do que a população geral, então a gente teria que lembrar um pouquinho dessa situação, mas a gente olha a plaqueta, está normal, né? Não tem função aqui, né? Acho que só não tem albumina, doutor. Só não tem albumina, né? É. Tá, o NR normal, verdade. O resto tem. Então é pouco provável. Uhum. Doença hepática gordurosa com elevação de canaliculares é comum? Tem algum significado? Uma vez o senhor disse que leu um trabalho, salvo eu engano, que as formas com colestase, né, pareciam ser mais agressivas, né? Isso. Verdade? NASH cirrótico com canalicular aumentado geralmente é uma doença mais grave. Mais grave, né? Isso. Mas no cirrótico, doutor? Numa NASH que você esperaria ter pouca transaminase, não ter muita enzima canalicular, no máximo a gama-GT, quando ela começa a predominar, é um fenótipo, como o Gama gosta de falar, que é um fenótipo mais agressivo. Entendi. Posso passar? Então, a gente precisaria ver se alguém quer pensar em alguma outra coisa com esse laboratório, com essas queixas. A doutora Sibeli, que está acompanhando. Virgínia está participando.
Então vamos mais para frente. Vamos em frente. Tá porque por enquanto todo mundo calmo hoje, Ana Laura. Tá bom. Bom, a gente seguiu também com a investigação. Além do ultrassom com Doppler, a gente já solicitou uma tomografia de abdômen também. E no ultrassom, a gente viu que era um fígado de dimensões preservadas, com bordos rombos, contornos regulares e ecotextura finamente heterogênea, sem lesões focais. Veia porta não foi caracterizada, mas em sua topografia tinha grande quantidade de vasos tortuosos, transformação cavernomatosa. As vias biliares não tinham dilatações. A vesícula biliar, apesar dela não ter antecedente cirúrgico, não foi caracterizada também. Baço normal, de dimensões normais, e não tinha líquido na cavidade. A tomo de abdômen seguiu com a mesma coisa, mas com sinais de trombose antiga de veia porta, com exuberante circulação colateral periportal. Então, nós temos uma trombose mesmo, uma trombose da porta, aparentemente uma coisa mais antiga, já com formação de colaterais, com transformação cavernomatosa. E esse achado bate com tudo que a gente está pensando, Carol? Sim, doutor. Talvez não a tamanha cronicidade, né? Acho que talvez estivesse pensando num quadro mais para subagudo. Mas sim, fecha no que a gente conversou antes da paciente com antecedentes pessoais e familiares importantes, né? De quadro tromboembólicos, com a dor abdominal inespecífica, faz sentido sim um quadro de trombose de veia porta. E a dor abdominal provavelmente seria decorrente da trombose, né? Exato. Uma pergunta, Gama, antes de você comentar, com duas tromboses venosas prévias, você manteria essa moça anticoagulada? Teria mantido? Eu teria mantido ela anticoagulada, né? Lembrando, assim, da doutora Daisy, que não importa, né, dar nome ao jacaré, né? Mas eu acho que, mesmo que a gente tivesse dificuldade de caracterizar a etiologia desse quadro trombótico, ela já tinha 2 episódios, né, anteriores, né? Eu manteria ela com anticoagulação vitalícia. E dentre os quadros, numa mulher de 49, né, Ana Laura? 38, doutor. 38. Uhum. Com trombose, com essas histórias, Gama, qual que é o defeito que você esperaria? Quando a gente olha para a trombose de veia porta, não cirrótica, não maligna, né, e que a gente já excluiu, portanto, cirrose como causa, e a gente tem que deixar aqui também uma observação que a gente não pode esquecer daquilo que era venopatia portal obliterativa, que hoje, né, chama-se de doença vascular porto-sinusoidal, que é uma condição de hipertensão portal com uma incidência grande de trombose. Esses pacientes trombosam mais do que os pacientes cirróticos, né? E que poderia estar nesse contexto aqui dessa paciente. Só não explicaria a trombose lá de membro inferior, né, que ela teve no passado, e o histórico, mas até o histórico familiar poderia explicar, porque existe a doença vascular porto-sinusoidal hoje tem as formas primárias, né, ou familiares. Então, mas eu acho que, ainda assim, só para reforçar que a gente não pode deixar de pensar em doença vascular porto-sinusoidal, sabidamente ela não é uma paciente cirrótica, então nós estamos falando de uma trombose de veia porta crônica não cirrótica. Aí a gente tem que buscar, sim, né, de forma muito disciplinar, as causas protrombóticas. E aí, quando a gente olha para as causas protrombóticas, embora a gente peça aquela lista grande, né, de trombofilias, uma que a gente não pode deixar de incluir logo de primeira mão é a mutação JAK2, né? Porque quando a gente vê trombose de veia porta não cirrótica, a frequência de mutação JAK2, mesmo que não tenha doença mieloproliferativa, ela é alta, ela chega a 37%, 40% de todos os casos, né? E uma coisa interessante que eu estava vendo, inclusive, para essa revisão, é que eles chamam a atenção do seguinte, né?
Quando você pega um paciente com trombose de veia porta aguda, que não é o caso dela, que é crônico, trombose de veia porta aguda, não cirrótica, e já tem baço identificado no exame de imagem, né, a chance de ser, né, uma síndrome mieloproliferativa é grande. Né? Naqueles que não têm baço naquele momento, só 5% das vezes você vai encontrar, né, uma síndrome mieloproliferativa. Então, essa esplenomegalia não associada à hipertensão portal em um paciente com uma trombose aguda de veia porta, ela é um marcador que sinaliza, né, a possibilidade de que ali a gente tenha maior chance de ter uma síndrome mieloproliferativa. E aí a mutação JAK2, então, ela é imperativa, né? Mas mesmo que a paciente não tenha síndrome mieloproliferativa, quando a gente coloca todos aqueles testes de trombofilia, JAK2 é prioridade, mutação no gene da protrombina é prioridade, nesta mulher, né, SAF é prioridade. Agora, fator 5 de Leiden, proteína C, proteína S, perdem um pouco a importância, embora você inclua no pacote da investigação, né, são menos relevantes em termos de etiologias mais frequentes. Né? A própria HPN poderia ser pensada, hemoglobinúria paroxística noturna, mas tem um trabalho que mostra que HPN é muito mais Budd-Chiari e quase nunca TVP, quase nunca trombose de veia porta. Né? E uma coisa que é interessante, doutor Edu, acho que chama a atenção aqui, é que essa transformação cavernomatosa, que está aqui, claro, diante de todo o contexto clínico, não é, de 5 meses ou mais de evolução, numa paciente que já tem aqui características de imagem de doença crônica, é importante destacar que cavernoma hoje não é um critério definidor de trombose crônica. Né? Antigamente a gente achava que cavernoma selava o diagnóstico de imagem de uma trombose porto-mesentérica crônica. Não é verdade. Ele pode se formar de modo muito precoce. Né? Em média, 3 a 4 semanas, ele já pode estar presente. Então, o cavernoma pode, inclusive, fazer parte da história natural, né, de um paciente com uma TVP aguda, né? Ou ele pode ser um crônico e fazer um novo episódio agudo ali, né, e trazer manifestações clínicas relevantes. Então, não dizer que transformação cavernomatosa sela o conceito da cronicidade. Aqui sim, mas nem sempre. Né? Uma exuberante circulação colateral periportal, né? Isso aqui deve ter um tempo para ter... Um tempo, isso. E aí talvez a gente já esteja olhando essa paciente, né, com essa exuberância de circulação colateral periportal, com aquela gama-GT alta, com aquela fosfatase alcalina alta, ela não tem icterícia, mas a gente perdeu o acompanhamento, talvez ela viesse a fazer, que é a biliopatia, né, ou a colangiopatia, né, portal, que esses pacientes podem desenvolver, e que é uma condição que é uma entidade clínica cujo tratamento é completamente distinto, né, do que você faz para essa trombose venosa. Né? Então, aquela colestase pode ser uma biliopatia portal. Né? Ainda sem manifestação colangiográfica. Exatamente. Vamos em frente, Ana Laura? Vamos, doutor. Aqui são os exames complementares que a gente solicitou também, por conta do padrão das enzimas, né? Pelo comportamento de cada uma, e aí a gente tem esse painel inicial aqui. O que chama atenção é o FAN dela, de 1 para 640, mas é um padrão nuclear pontilhado fino denso. Apesar de título alto, é um padrão comum na população saudável. Os restantes dos exames estavam sem alterações. Pode passar? Vamos ouvir aqui a doutora Maria Lúcia, que voltou. Fala, chefia. Ela está entrando e saindo, né? Não quer participar. Deve ser sinal. Não, eu tive que sair, porque tive que atender aqui uma ligação, eu nem acompanhei completamente o caso. Estou só
na espreita aqui, gostando das explicações do Dr. Gama sobre esse caso. Mas você queria alguma coisa sobre esse laboratório? É isso? Isso, porque nós estamos com um laboratório muito pobre para esse quadro. Sou eu, uma moça que teve uma trombose venosa na perna, na gravidez. Depois de um tempo, ela teve outra trombose venosa na perna. E ela estava há 5 meses, quando ela se apresentou lá em 2014, com um quadro de dor abdominal inespecífica, que não juntava nada com nada. Tem um laboratório bioquímico com as enzimas canaliculares um pouco aumentadas. E função pelo menos preservada. E a gente passou depois para a investigação de imagem. A imagem mostrou um fígado eventualmente até normal, né? Com os dois, tanto o ultrassom como a trombose, com uma transformação cavernomatosa, os dois mostrando que uma exuberante circulação colateral. A gente estava discutindo isso, né? Dessa predisposição que ela tem à trombofilia. Aí no próximo slide, tem praticamente tudo normal, exceto um FAM nuclear pontilhado fino denso. A doutora Ana Laura disse que é um marcador que ela já aprendeu com o doutor Gama, que é muito comum em pessoas que não têm nada. Exatamente. Então, eu acho que, resumindo assim o que foi falado até agora sobre diagnóstico, é uma paciente que tem esses múltiplos episódios aí de trombose, sugere uma trombofilia, ela não é cirrótica, poderia eventualmente sugerir uma doença vascular porto-sinusoidal, e segundo o que o próprio Gama acabou de comentar, o que seria mais comum numa paciente com essa faixa etária, com essas múltiplas tromboses, sugerindo trombofilia, seria a presença de JAK2, que a gente não está vendo aqui, né? Então, assim, dos exames que foram feitos, não tem nada que nos aponte para trombofilia, mas aqui, na verdade, não tem grandes coisas, né? Ela tem só uma homocisteína, eu não sei se vocês já tinham mostrado outras coisas antes, mas aqui o que basicamente a gente faz é excluir outras causas de hepatopatia, né? Tem uma celuloplasmia normal, uma esquistossomose, que seria uma boa hipótese, não sei a epidemiologia dela, né? Mas seria uma doença vascular porto-sinusoidal e que poderia cursar com essa trombose de porta, mas ela tem uma sorologia negativa. Então, tem anticardiolipina, IgG-IgM negativos, né? Teve uma trombose lá na gravidez, também a gente exclui. Enfim, segundo o que o Gama comentou, está faltando o JAK2 e está faltando outras pesquisas aí de mutação, né? Do gene da protrombina, que mais que está faltando aí? Proteína C, proteína S, enfim, completar o painel. Posso seguir? Sim. Pronto. Agora a gente tem tudo. Esses exames são externos, como a paciente acompanhava desde 2011 com a hemato, a gente solicitou que ela trouxesse os exames, e o que estava escrito em prontuário foi que todo esse painel aqui estava sem alterações, a gente não tem os resultados propriamente ditos. E aí, Gama? E aí o que nós temos aqui, né? Aqui tem algumas coisas interessantes assim para comentar como exceção, né? A regra, né? Mas assim, o que a gente tem de principal aqui, né? É a mutação do gene da protrombina, que a gente já tinha falado da importância dele na busca dessas causas de trombose não cirrótica, não maligna, e até mesmo quando a gente fecha o diagnóstico de doença vascular porto-sinusoidal, que é essa entidade
nova agora, que todo mundo está procurando, e que era chamada de venopatia portal obliterativa, mesmo nela, a gente tem que incluir, né, trombofilias como diagnóstico diferencial, né? Então, ela já estaria fazendo aqui, né, investigação para trombose de veia porta não cirrótica não maligna, né? Mas também pensando na possibilidade dessa doença vascular porto-sinusoidal. Essa mutação do gene da protrombina, o fator 5 de Lyme, que a gente tinha dito que aqui na trombose esplâncnica o padrão é de heterozigose, diferente da população que faz panturrilha e outros sítios de trombose, e uma exceção. Eu estava vendo já aquele consenso, aquelas diretrizes das doenças vasculares do fígado da ISO, que ele coloca, né, eles colocam que ainda essas diretrizes são de 2015, então eles colocam lá assim, né, ainda, né, precisamos saber do exato valor de incluir, né, por exemplo, fator 8, porque eles viram, né, alguns casos de trombose com níveis elevados de fator 8, né, e não é o caso do cirrótico, que tem fator 8 normal ou elevado, porque esse produto é do endotélio vascular. Não, lá no cirrótico, a gente sabe que ele faz parte do fenômeno trombótico daquela população. É aqui nessa mulher não cirrótica com trombose do sistema porto-mesentérico, né? A inclusão do fator 8, que pode ser uma condição protrombótica a ser incluída nesse pacote aqui de todas as trombofilias, né? E ela já tinha um anticoagulante, um anticardiolipina, e agora ela tem um anticoagulante lúpico negativo. Ideal que ela tivesse 2 avaliações, porque a frequência baixa que muitos trabalhos colocam de SAF como causa de trombose de veia porta ou de síndrome de Budd-Chiari tem uma crítica sempre lá embaixo, né? A maioria dos trabalhos fez só uma medição, né? E é recomendado que faça 2 medidas dos autoanticorpos por intervalo de 12 semanas, né, para cada uma delas, para que você possa efetivamente dizer se é ou se não é, né? Então, anticoagulante lúpico aqui, já tinha feito lá o anticardiolipina. A vitamina B12 e o ácido fólico, acho que pediram por conta da homocisteína, né? A proteína C e a proteína S, trombina 3, e aqui uma outra exceção à regra. Antitransglutaminase e antiedomísio. Incluíram aqui porque também alguns trabalhos colocam lá, né, infecção por citomegalovírus e doença celíaca podem ser causas, embora raras, de trombose esplâncnica. Então, provavelmente, né, a hematologia colocou aqui no painel de investigação anticorpos de doença celíaca, pensando também nessa possibilidade, né? Então, e essas diretrizes da ISO, ela já mencionava lá um parágrafozinho bem curtinho, né? Infecção por CMV e doença celíaca podem raramente justificar a trombose do sistema porto-mesentérico, né? A beta-2 microglobulina, né, é lá, não é, do comportamento dos anticorpos lá aliás, beta-2 microglobulina não é marcador de doença plasmocitária, desculpem, mieloma múltiplo e tantas outras. HPN, hemoglobinúria paroxística noturna, faz, se necessário, e é mais necessário essa investigação quando é síndrome de Budd-Chiari, e a gente vai ver uma tabelinha de uma casuística de um estudo, de uma meta-análise que alocou vários pacientes com trombose, tanto Budd-Chiari quanto trombose veia porta, que HPN praticamente não fez nada com TVP, né? E quando trombosava aquele território era veias hepáticas ou suprahepáticas. Mas aqui foi incluído o HPN, eu acho que a gente tem que ter essa licença poética de colocar também a pesquisa de HPN. Eu lembro da aula da doutora Daisy, né, que a ideia que eu tinha que a HPN era no território esplâncnico, ela era exclusivamente síndrome de Budd-Chiari. Ela falou, não, peça porque pode ser veia porta, pode ser HPN, pode trombosar qualquer território venoso, né? Então, HPN está aqui porque é uma decisão também lá da hematologia, né, que colocou esse painelzão todo. E a pesquisa de polimorfismo da protrombina, que é um outro marcador que deve ser solicitado, pensando aí em trombofilias. Então, ela fez tudo, só não fez JAK, né? Só não fez JAK2, né? E aí, tudo feito, tudo sem alteração, só falta, né,
a mutação JAK2, ou então, né, algo que talvez ela não conseguiria fazer, que é a mutação no gene da calreticulina, né? Que quando o JAK2 está negativo, pode ser outras mieloproliferações que não policitemia vera. E aí, calreticulina entraria no diagnóstico. Então, a investigação esmiuçada incluiria até a mutação no gene da calreticulina, né? Legal. E aí, nós temos mais coisas, Ana Laura? Temos, doutor. Aqui é um pouquinho da evolução. Como ela tinha esse histórico pregresso, essa história familiar, a gente optou por iniciar a anticoagulação com varfarina. Ela começou a acompanhar no ambulatório de TAP e a gente solicitou os seguintes exames, que estavam faltando, né? Avaliação do gene da JAK2, a gente pediu uma coluna de ressonância também, endoscopia, elastografia, e pelo que eu notei nas nossas condutas, houve muita discussão de colocá-la ou não na lista da biópsia hepática. Acredito eu, por conta da manutenção do padrão das hepatocelulares. Elas eram tocadas, mas mesmo assim isso gerou uma discussão considerável e a gente pensou várias vezes em listá-la, mas ela não chegou a fazer biópsia. Bom, agora o que eu tenho aqui são só exames da evolução. Ela tem fibroscan de 2018 e 2021 e endoscopia também de 2018 e 2021. A endoscopia de 2018 que chamava um pouco a atenção, ontem eu até mostrei para o Dr. Gama, que ela tinha, na segunda porção do duodeno, um cordão varicoso azulado, tortuoso de fino calibre, sem sinais da cor vermelha. E ele até falou para eu trazer para gerar essa discussão aqui. E também em 2021, essa endoscopia veio com um cordão varicoso de fino calibre, azulado, retilíneo e sem sinal da cor vermelha. Quando estava no lugar certo, né? Hã? Essa variz estava no lugar certo, em 21. Sim. Importante, né, Com cara? duas elastografias. A aí. elastografia, né? Sim, sim. Que aí, olha, a doutora Lúcia estava falando de doença vascular porto-sinusoidal, né? Se olhar para as coisas, assim, a gente só não tem a biópsia, infelizmente, né? Mas olha a elastografia aí abaixo de 10, né? Enfim. Que aquele colega do Rio, você lembrou o nome dele? Está fechado. Doutora Lúcia sabe o nome dele, com certeza, né? Eu já aprendi Ana Laura. Ana Laura eu não esqueço mais. Henrique Sérgio vai aos poucos, né? Mas uma hora fica. Bom, e tem os exames, trouxe a evolução dos exames dela de 2019 até 2021, que foi quando ela perdeu o segmento. As plaquetas sempre no limite inferior, né, aqui chegou até 140, as hepatocelulares também tocadas, mas sempre predominando mais a ALT e também as canaliculares. Aqui, só para ressaltar, o RNI, ela já estava em vigência de anticoagulação, tá? Aqui estava, acredito que eu estava tentando acertar a dose ainda. E é isso, ela manteve função até 2021. É onde nós paramos de Teve acompanhar? um que tinha levantado a mão, Samanta, se eu não me engano, quando aquela hora que você saiu. Doutora, provavelmente é minha mãe, que levantou a mão sem querer. Pergunta para ela se ela está gostando da apresentação. Estava aplaudindo a filha. Ah, tá bom. Acho que foi sem querer. Deixa eu ver aqui. Mas é isso, a gente perdeu o segmento com a paciente, infelizmente, em 2021. E aí, Gama, a biópsia seria importante? Eu acho que, pensando no contexto aí da doença vascular porto-sinusoidal, como diagnóstico diferencial, eu acho que seria importante, sim, né? Ela tem uma elastografia que tem menos de 10, ela tem hipertensão portal trombótica, a gente não sabe quem é que veio primeiro, né? Parece que até que foi a trombose, né? Mas também tem uma coisa que na doença vascular porto-sinusoidal, os autores deixam bem claro, né?
não ter hipertensão portal não exclui o diagnóstico da doença vascular porto-sinusoidal, né? Eles farão, eles irão fazer, né? Então, não exclui no momento, não tem varizes de esôfago, enfim, isso não exclui o diagnóstico inicialmente. Mas eu acho que a biópsia hepática poderia ajudar, sim. Por outro lado, também, né, não sei se essa biópsia hepática poderia ser o fator precipitador de trombose nessa paciente, né? Se a gente pensar, por exemplo, em SAF, né, em procedimentos cirúrgicos, né, infecções e qualquer estresse endógeno pode ser um fator precipitador de trombose naquela população. Então, aí o manejo da anticoagulação dessa paciente deveria ser muito criterioso até a tomada de decisão para biopsiar. Então, acho que ajudaria ou poderia complicar a vida dela, né? E a gente, Ana, você sabe se a gente tem informação do irmão e da mãe, se eles fazem Doutor, não. coagulação? A gente não tem essas informações. Eu procurei, o prontuário dela já está digitalizado, procurei, não tem nada relatado sobre. Ela até acompanhava, né, no ambulatório da Hemato, últimas consultas também foram em 2021. Só que eu não sei se o prontuário da Hemato é físico também, igual a nossa gastrofolha, porque não tem nada no PEP. Então, eu não consegui encontrar. Mas da família dela também não tinha nada. Uma coisa que tu fizeste, né, Ana, foi ligar para o celular que estava documentado, né, e ninguém atendia, né? Sim. Não teve comunicação, enfim. Ela sumiu em 2021 e aquele celular também, ou ela trocou, ou se é o mesmo celular, ela não atende, deve ter falecido, né? A gente até supõe, será que ela morreu? Né? Fez um novo fenômeno tromboembólico que faleceu? Sim. Ficou ruim da anticoagulação, coagulou demais e sangrou em algum lugar. Foi Então, isso e o próprio tratamento das varizes, né? Ela tem varizes finas, né? Uhum. Mas são finas e anticoagulada, e aí, o que a gente faria? Teria fazer alguma coisa por conta dessas varizes de esôfago? Ligadura com varizes fina é difícil, mas usar um propanolol, ou usar Beta-bloquear ela. beta-bloquear para tentar Beta-bloquear, diminuir o risco de hemorragia também, né? Beta-bloquear. Cibele é endoscopista, com que frequência você já viu varizes de duodeno? Sim. Então, na realidade, é uma coisa difícil, viu? E o que eu achei estranho, porque na primeira endoscopia viu essa varizes de duodeno, mas na segunda não viu. Então, fica até que ponto isso era realmente uma variz ou é alguma coisa em termos de alguma elevação de mucosa por alguma coisa e foi interpretada como uma variz ou alguma dilatação muito localizada de algum vasinho que alguém interpretou como variz, porque não é uma coisa frequente, não. Não é. E tendo, Cibele, tendo varizes significativas ali, médio ou grosso calibre no esôfago, você pode ter a chance de ter ali no duodeno? Eu achei tão estranho aquela descrição. Então, Assim, mesmo tendo varizes de esôfago médio, grosso, então, grosso calibre, médio calibre de varizes de esôfago, muito difícil você encontrar varizes de duodeno. Não é uma coisa que você costuma ver porque tem varizes de esôfago de grosso calibre que você vai encontrar até no fundo gástrico você encontra com mais facilidade, né, quando tem varizes de esôfago mais grossas e tudo mais, mas não de duodeno. É uma coisa muito difícil. Não é comum acontecer, não, só porque tem varizes grossas, ainda mais variz fina, né? Gustavo perguntou aqui se poderia ser algum defeito de insuflação do aparelho, enfim. Sempre pode, né? É que normalmente a variz você vê uma área mais azulada, é isso que você vai falar que é um cordão varicoso. Você, além de ser uma área mais elevada, você vê a coloração azulada do vaso, né? Então, porque às vezes só um pregamento, uma área elevada, você não vai ver esse tom mais azulado. Mas às vezes a interpretação sim. Então, eu já vi, de repente, tem uma endoscopia que tem um vaso, você vai fazer de novo e não tem. E a veia não ia sumir, né? Então, na realidade, isso que é estranho, né? Não vai sumir. Legal, né, Laura?
Parabéns. Gama, você vai fazer algum comentário teórico? Sim, eu botei, são meia dúzia de slides. Se terminar, pra... parabéns, Ana Laura. Obrigada, Tá doutor. bonitinha a sua apresentação. Muito obrigada. É o príncipe? Volta o príncipe aí para a gente conhecer ele. Doutor. Ah, É o Mandetta? é doctor A cara também? do Mandetta. Ele é A médico cara também. do Mandetta, ó. Brincadeira, desculpa. Tá? Que isso? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Tá, foram 7, 8 slides, só para a gente... É uma pena que a gente não tenha, né, o desfecho dessa paciente, né, assim, qual o diagnóstico, né, nem ela não conseguiu ver se de fato ela fez JAK2, né, como foi a evolução dessa paciente, para que a gente fechasse o caso de forma mais, talvez mais acadêmica, né, mas... eu preparei essa breve revisão para falar sobre trombose de veia porta, né? E, claro, o assunto aqui é trombose de veia porta não cirrótica, trombose de veia porta não maligna, né? Para reforçar o caso dessa paciente. Essa condição ela persegue a gente, né, com uma certa frequência, né? Mas, apesar da gente imaginar que é uma doença muito frequente, não é verdade, né? Diferente daquilo que a gente vê no paciente cirrótico e que a gente vê nos pacientes com câncer de via biliar e fígado, né? A trombose de veia porta na população geral ela tem uma prevalência muito baixa, né? 0,7 a 1 caso por cada 10 elevado a 5, né? Então, é uma condição muito, muito rara. Aliás, as doenças vasculares do fígado, elas são condições muito raras, né? Mas por que elas são interessantes? Porque elas acometem com frequência uma população jovem, né? O diagnóstico demora a ser feito muitas vezes e a evolução é para a hipertensão portal e as consequências da hipertensão portal, né? Essa paciente tinha 38 anos de idade, né? Muitos casos, que a maioria dos casos que a gente vê com trombose veia porta são indivíduos com menos de 40 anos de idade, né? Quando não ainda naquela fase da inicial da vida. Passo próximo, Ana. Então, aqui é só para um pouquinho da história, né? O primeiro caso que foi, de fato, descrito na literatura data de 1868, e, por incrível que pareça, também foi num paciente com 20 anos de idade, que faleceu com sinais de hipertensão portal, ascite, esplenomegalia, né? E, na avaliação pós-morte, tinha trombose da circulação porto-mesentérica, sem nenhuma outra doença, né, do fígado. A prevalência na população geral é muito incomum, muito rara, mas no cirrótico não é. Então, a população de cirróticos, né, é uma outra população que a gente sabe que é trombofílica. Os mecanismos fisiopatológicos são específicos da cirrose, né, e essa prevalência de 5% a 26% pode ser, inclusive, maior. Quanto mais cirrótico é esse cirrótico, mais chance ele tem de trombosar. Então, quando a gente compara TIAD C com B com A, o C trombosa mais do que o B, que trombosa mais do que o A, né? E, voltando aqui ao conceito da trombose de veia porta não cirrótica, né, uma característica que é comum a esses distúrbios vasculares, seja Budd-Chiari, seja trombose de veia porta, seja doença vascular porto-sinusoidal, na verdade, caminharem, em comum para uma hipertensão portal e as complicações dessa hipertensão portal. Então, fazem parte de um grupo de hipertensão portal não cirrótica, mas as consequências dessa hipertensão portal é que diminui, a perspectiva de qualidade de vida, de sobrevida, e aumenta a taxa de mortalidade nesses pacientes. Próximo. Do ponto de vista da etiopatogenia, né, o slide a figura ficou pequenininha, mas assim, a base fisiopatológica da trombose de veia porta é a tríade de Virchow, né? Quando a gente olha aqui, né, para essa tríade de Virchow, ou seja, injúria do endotélio, né, estado de hipercoagulabilidade, né, ou redução ou diminuição da velocidade do fluxo portal, a gente entende todas as causas de trombose de veia porta, né, na tríade de Virchow. Então, a gente acabou de falar que essa paciente precisaria passar por um screening com todos os testes de trombofilia, né, porque poderia ser ali a causa da trombose de veia porta. Estados de hipercoagulabilidade, né? Numa pancreatite, por exemplo, aguda que trombosa a veia porta, injúria do endotélio, né?
Quando a gente olha para, né, os tumores biliares que fazem trombose de veia porta, é compressão e redução de fluxo portal. Mas se a gente olha para a causa cirrótica, a gente vai ver também que na cirrose, um dos fatores que predizem o risco de trombose de veia porta é a diminuição da velocidade de fluxo portal ali no leito porta. Quando está abaixo de 15 centímetros por segundo, eles têm mais chance de trombosar do que aquele que tem uma velocidade maior, acima de 15. Né? Então, a tríade de Virchow gerencia, né, a fisiopatologia da trombose de veia porta nessa população. E quando a gente olha para as diversas causas, né? Eu disse aqui, né, nós vamos falar da trombose de veia porta não cirrótica, mas está aqui, ó, cirrose como causa de trombose de veia porta, malignidades biliares, né, ou hepatobiliares, né, desordens, né, não estou conseguindo ler, vê se me ajuda aí, Ana. Desordens mieloproliferativas, né? E aí a gente viu aqui a importância da mutação no gene da JAK2, né? E quando a gente fala de desordens mieloproliferativas, a gente destaca a policitemia vera, a trombocitemia essencial, a mielofibrose primária, né? E quando a gente pensa nessas outras duas causas, trombocitemia essencial e mielofibrose primária, ou metaplasia mieloide agnogênica, essas duas causas, só 50% das vezes JAK2 está presente. Então, a gente tem que pegar a mutação do gene da calreticulina e insistir nessa população, né, porque provavelmente ela ali é um fator gerenciador da trombose de veia porta nessa população. Já que na policitemia vera, JAK2 é positivo em 95% ou mais dos casos. Né? Uma outra condição que está aqui, né, o trauma abdominal, se eu estiver lendo direitinho, né? O outro é o que está aqui? Infecção. As infecções, né? E estados de hipercoagulabilidade. Que aí a gente volta para aquela situação do caso da paciente. Né? Qual é a consequência natural de uma trombose de veia porta? Né? Na trombose de veia porta não cirrótica, a chance de recanalizar espontaneamente é muito, muito, muito excepcional. Né? Então, trombose de veia porta, né, como feito nessa paciente, não tendo ali uma causa cirrótica documentada, ou seja, é raro que essa paciente recanalize espontaneamente. Então, os desfechos serão da hipertensão portal, né? Ou seja, varizes de esôfago, ascite, esplenomegalia, como está aqui, e a biliopatia, né? Secundária à formação de cavernomas portais, né? E a biliopatia é um capítulo distinto, né, desses pacientes, porque é um curso natural em que eles podem fazer colangite de repetição, maior risco de colecistite aguda, inclusive, né, e de complicar com cirrose biliar secundária. Né? Então, aqui nós temos, nessa figurinha aqui, né, as etiologias mais comuns de trombose de veia porta, né, e, obviamente, as implicações prognósticas na evolução desse paciente com trombose de veia porta. Passo o próximo. Essa tabelinha é muito interessante, ela está lá nas diretrizes da ISO, né, 2015, quando ele faz comparação dos fatores etiológicos da síndrome de Budd-Chiari e da trombose de veia porta. Então, vejam por que a hematologia colocou todo aquele painelzão ali de investigação para causas de trombofilia. Né? Olha como as trombofilias se destacam como fator de risco, seja para Budd-Chiari, seja para a trombose de veia porta. Né? Olha as trombofilias hereditárias, como elas são prevalentes em ambas as condições, né? E algumas delas são mais prevalentes na TVP do que na síndrome de Budd-Chiari. E olha a adquirida aqui. Quando a gente fala de trombofilias adquiridas, a gente destaca principalmente SAF. Olha como o SAF faz mais, né, Budd-Chiari do que, na verdade, trombose de veia porta. Né? E aí, quando a gente pensa em incluir SAF na investigação de trombose do leito plâncnico, é importante a gente lembrar. Se está na mão do hematologista, ele já sabe o que fazer, mas nós, que vamos conduzir esse paciente, né, clínicos ou hepatologistas, lembrar de sequenciar essa investigação 2 vezes. A primeira e daqui a 12 semanas a segunda, para que a gente diga que é sim ou que é não, né? Pedindo anticardiolipina, anticoagulante lúpico e anti-beta-2 glicoproteína. Né? Muito bem. Olha as neoplasias mieloproliferativas como se destacam aqui, né? 49% nesse estudo para a síndrome de Budd-Chiari e 21% para a TVP. Né? Então, neoplasias mieloproliferativas,
ou elas vêm bem arrumadinhas ali, com aquele hemograma tradicional, com o baço aumentado de tamanho, né? E aí fica claro, né, na policitemia vera, eritrocitose, leucocitose, trombocitose, esplenomegalia, pletora facial, etc. Ou não vem nada disso e você só tem JAK2 ali positivo, gerenciando o fenômeno trombótico, né? Então, olha a frequência de JAK2 da síndrome urticária e da PVP. Fatores hormonais, então, na história é importante, se essa mulher usa anticoncepcional, se ela usa anticoncepcional e é tabágica, ela tem mais chance de trombosar do que se fosse só anticoncepcional sem tabagismo, né? Olha a gravidez como estado protrombótico, e olha interessante esse estudo, ele mostra que a gravidez pode causar urticária, mas a gravidez não tem implicação com TVP, né? 0 casos, né? HPN, da mesma forma, HPN 19% Budd-Chiari e 0% com TVP, né? Mas a doutora Deise, lá naquela aula, ela falou, não, tem que pensar também em HPN quando faz veia porta, porque pode trombosar qualquer veia, né? Outros fatores sistêmicos, aí a gente tem que colocar aqui a possibilidade, né, de doença intestinal inflamatória, de sarcoidose, né, de vasculite sistêmica, de doença mista do tecido conjuntivo, né? BC é uma condição trombótica, né? Mas a gente tem pouca experiência com BC, né? E a reumato tem mais, obviamente, né? E o Mediterrâneo, onde tem a maior incidência de doença de BC, tem muito mais do que todos, né? E os fatores locais, né? Fatores locais, né? Inflamações e ou infecções intraabdominais podem ser facilitadoras de trombose de veia porta. Então, vejam aqui a frequência dos fatores etiológicos. Então, as trombofilias deverão sempre ser inseridas nessa investigação, e até mesmo quando é trombose, né, de veia porta ou porto-mesentérica em pacientes cirróticos, alguns trabalhos recomendam você não acreditar que seja só da cirrose. Você tem que investir em outras possibilidades, porque você pode ter associação de 2 fatores protrombóticos. Aqui também é assim, né? É preciso exaurir a investigação, porque você pode ter um fator sistêmico e um fator local, ou 2 fatores sistêmicos, né? Então, essa mensagem eu acho que é relevante. Passo o próximo. Aqui é só para chamar a atenção da classificação da trombose de veia porta, né? Existem mais de 8 classificações, então, se existe mais de 8 classificações, é porque nenhuma é ideal, né? Nenhuma é o padrão ouro, né? Então, essa aqui é a mais recente, né? Que fala da classificação da trombose de veia porta em recente e em crônica. É recente quando é menos de 6 meses. Eles tiraram a palavra agudo, né? E por que eles tiraram a palavra agudo e colocaram recente? Porque quando você fala trombose de veia porta aguda, você imagina sintomatologia, né? Queixas clínicas, sinais e sintomas. E essa doença, muito frequentemente, ela é oligosintomática ou assintomática, né? Então, eles tiraram o agudo e deixaram o recente, né? Recente com menos de 6 meses, crônica com mais de 6 meses, né? Minimamente oclusiva, quando, né, acomete menos de 50% da luz, né? Parcialmente oclusiva, mais de 50%. Regressiva, quando, obviamente, regride, né? Estabiliza ou estável, né? Quando ela fica, não progride, não se estende, né? Completamente oclusiva, 100% da luz acometida. E progressiva, né? Quando ela progride na própria luz da veia porta ou quando ela se estende para a veia esplênica ou para a veia mesentérica, né, superior. Então, a qualquer sítio da veia pode trombosar, seja no tronco, seja nos ramos, né? Seja estendendo aqui para a veia esplênica, e vejam aqui, não é, esse shunt porto-portal, que na verdade nada mais é do que esse novelo de colaterais, que são os cavernomas, não é? Então, essa é a classificação mais recente, mas não necessariamente a melhor, né? Próximo. Em relação ao quadro clínico, né, os sintomas são muito inespecíficos, então o diagnóstico é negligenciado, né? Veja, né, essa paciente ela ficou, né, 5 meses com dor abdominal, né? Essa dor abdominal ela não é característica, é uma dor abdominal por vezes inespecífica. Então, a mensagem que eu acho que é importante é, né, na investigação de dor abdominal, que você não tem clareza do diagnóstico, insira o ultrassom com Doppler, né, nessa investigação, porque você pode se surpreender com uma trombose ali, né, recente, né? Então, olha a frequência da dor abdominal, 91%,
né? 85% dos pacientes, né, evoluem com síris, febre, taquicardia, e aí você imagina que esse paciente está com um quadro infeccioso. E aí você busca infecções e não encontra infecções nesse paciente. Isso é uma resposta sistêmica àquele quadro ali, né, trombótico. Então, esses aspectos, né, devem ser valorizados. E, mais importante, na dor abdominal, que eu não sei o que é, né, e eu não tenho diagnóstico, deixa eu incluir, né, ultrassom com Doppler. Talvez eu tenha maior sensibilidade aí para esse diagnóstico. Portanto, os sintomas são inespecíficos, o diagnóstico é negligenciado. A CIT, vejo a frequência, 38%, mas é a CIT grau 1. Se é grau 1, minha mão não pega, é só o ultrassom que vai documentar. Olha a CIT clínica, só em 5% dos casos, né? E quando esses pacientes, né, têm dor, né, abdominal, a suspeita é trombose de veia porta, né, ou você fechou esse diagnóstico recentemente, ele piora clinicamente e evolui com hematoquesia, isquemia intestinal deve ser, né, o diagnóstico mais provável desse paciente, e aí a urgência se faz presente, o cirurgião tem que estar aqui, e a decisão, né, a ser tomada tem que ser de imediato. A esplenomegalia deve ser buscada no exame clínico desse paciente, e algo que é importante chamar a atenção, que eu disse antes, uma trombose de veia porta aguda com esplenomegalia, né, ainda não deu tempo de fazer hipertensão portal, ainda não deu tempo de aumentar o baço. Então, se essa TVP, né, é de poucos dias ou poucas semanas de evolução e já tem baço aumentado de tamanho, provavelmente isto é mielo proliferativo, já que 2 vai vir presente, né, mais do que quando você tem uma trombose de veia porta aguda sem baço identificado ao exame clínico, né. E a biliopatia portal, que já seria uma condição, né, mais crônica, visto como esse caso que a gente viu agora, né, secundária a esse cavernoma que se forma, mas aí é importante destacar também, cavernoma não é selo de imagem de trombose de veia porta crônica. Cavernoma pode se formar até 5 a 12 dias após o início da trombose. Em média, 3 a 5 semanas, eu já posso ter cavernoma ali estabelecido. Então, é um quadro clínico, né, de pouca especificidade, de poucos dados clínicos, né, e que a gente tem que levar em suspeição maior, uma dor abdominal, né, que eu preciso ter diagnóstico definitivo. Passo próximo. O diagnóstico, portanto, eu tenho que pensar em TVP, porque se eu não pensar, né, eu não vou pedir ultrassom com Doppler, eu até posso pedir ultrassom com Doppler sem pensar, melhor assim, porque se o radiologista for bom, ele vai fazer o diagnóstico. O exame clínico deve ser feito sempre, dor abdominal, você tem que procurar, né, examinar esse abdômen com muita atenção, com muito cuidado, talvez com detalhes você encontre, né, alguns sinais clínicos que possam chamar a atenção. O laboratório inespecífico, olhe para o hemograma, pode ter uma leucocitosezinha ali transitória, a proteína C reativa em particular pode estar ali elevada, esse paciente tem febre, esse paciente está taquicárdico, fez uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, a proteína C reativa vai se elevar, mas isso pode gerar um estado de confusão, isso é infecção, e aí você vai querer, né, olhar a urinocultura, vai querer fazer raio-x de tórax, vai querer, enfim, pensar, isso pode ser uma resposta inflamatória sistêmica e tem dor abdominal, eu tenho que olhar para dentro do abdômen e tentar definir esse diagnóstico. O ultrassom com Doppler é o primeiro exame, né, olha a sensibilidade, olha a especificidade. As diretrizes mais recentes recomendam que, embora o ultrassom feche o diagnóstico da maioria dos casos, você tem que complementar esse exame com TC, com contraste ou com uma ressonância. E qual o objetivo disso? Avaliar melhor a extensão do trombo e avaliar, né, se tem cavernoma ou não portal. E mais recente, né, tem um estudo pequeno mostrando que a ultrassonografia endoscópica pode ser um exame muito promissor na avaliação desses pacientes, né, uma sensibilidade de 81%, com uma especificidade de 93% para esse exame, né. Tem uma coorte pequena, né, mostrando aí que parece ser, de fato, um exame promissor para ser inserido nessa investigação de imagem. Próximo. E é claro, eu não falei, né, ali, naqueles exames ao diagnóstico, se eu fechei o diagnóstico de uma trombose de veia porta aguda, né, eu tenho que, obviamente, entre os exames ali solicitados, né, eu tenho que incluir a endoscopia digestiva para rastrear varizes de esôfago, como foi feito nessa paciente, né. Eu acho que pulou um, né? Não, doutor. Perfeito. Então, aqui, suspeitei de trombose de veia porta? Sim, eu quero ultrassom com Doppler. Ultrassom com Doppler fechou o diagnóstico? Sim,
TVP confirmada. Complemente com o exame de imagem mais apurado, uma TC com contraste ou uma ressonância. Para ver o quê? Para ver extensão do trombo, para ver se tem, obviamente, sofrimento intestinal, se tem esplenomegalia, para ver se tem transformação cavernomatosa, para ver se tem alterações de imagem compatíveis com a hepatopatia crônica, para olhar os órgãos ali circunvizinhos à veia porta. Então, o exame de imagem maior do que o ultrassom, e com maior sensibilidade e especificidade ajuda a concluir essas características que aqui foram citadas. O ultrassom com Doppler foi normal, mas a suspeita clínica ainda assim é alta, eu quero um exame de imagem mais específico. Eu quero o TC com contraste, ou ultrassom com contraste, ou novas técnicas, como ressonância, por exemplo. Uma delas pode definir o diagnóstico. E o mesmo propósito é olhar para as características aqui abaixo. Mas, ainda assim, ultrassom normal, e a suspeição clínica, apesar de ser alta, uma TC foi normal, então eu excluo o diagnóstico de trombose de veia porta sem sombra de dúvidas. Quando a suspeição é baixa, baixa o ultrassom com Doppler. Suspeita baixa, ultrassom veio normal, eu não preciso estender essa investigação com exames mais apurados do ponto de vista da imagem. Próximo. E em relação à investigação do estado de hipercoagulabilidade, os mais importantes testes a serem solicitados aqui estão mutação JAK2, mutação no gene da calreticulina, a citometria de fluxo para hemoglobinúria paroxística noturna, particularmente quando você tem ensino de Budd-Chiari, a mutação do gene da protrombina, o fator 5 de Leiden, na proteína C e proteína S, e os autoanticorpos, anticardiolipina, anticoagulante lúpico e anti-beta-2 glicoproteína, em 2 medidas distintas com intervalo de 12 semanas. Eu não coloquei fator 8, eu não coloquei inibidor do ativador do plasminogênio aqui, porque são exceções à regra. Ainda busca-se a validação desses marcadores, mas eu já vi que a hematologia já colocou há 3 anos atrás naquela paciente, então eles estão mais conscientes da importância desses marcadores do que eu, obviamente. Passo o próximo. E aí, tudo bem, fechamos o diagnóstico. Vamos tratar esse paciente. Qual o primeiro passo? Selecionar o paciente que tem indicação de tratamento. Segundo passo, rastrear risco hemorrágico. Terceiro passo, escolher o tratamento mais adequado. Quarto passo, monitorar o tratamento e a evolução da trombose de veia porta. Quinto passo, por quanto tempo eu vou tratar esse paciente? Por que selecionar o paciente? Porque se for uma trombose de veia porta aguda, eu vou anticoagular de pronto. Vou tomar as medidas necessárias de vigilância, de rastreio e de cuidados pré-anticoagulação, mas eu vou anticoagular, porque o que a gente disse aqui, trombose de veia porta aguda não cirrótica, excepcionalmente recanaliza espontaneamente. Agora, se for uma trombose de veia porta crônica, você tem que sentar, parar, discutir, e alinhar qual a melhor conduta para esse paciente. Porque o benefício da anticoagulação na trombose de veia porta crônica, ele não se mostrou muito eficaz, a não ser que essa trombose de veia porta crônica tenha uma trombofilia subjacente documentada. Então, eu tenho uma trombose de veia porta crônica e eu sou JAK2, eu vou fazer anticoagulação vitalícia. Tenho SAF, idem. Então, para essa população, isso é inquestionável. A decisão de tratar com anticoagulação tem por objetivo reduzir a progressão do trombo, recanalizar a veia, evitar extensão para a veia mesentérica e, obviamente, coibir a progressão da hipertensão portal nesses pacientes. Logo, antes de anticoagular, tem ou não tem varizes? O que eu preciso fazer? Ligá-las ou basta fazer beta-bloqueador para esses pacientes? Então, eu preciso cuidar do risco hemorrágico dessa população. A terceira escolha, que é o terceiro passo, que é escolha do tratamento. O padrão ouro é anticoagulação. A trombólise tem papel? Tem. A trombectomia tem papel? Tem. O TIPS tem papel? Tem. Mas eles não são superiores a anticoagulação. Quando você compara anticoagulação com trombólise, o resultado da recanalização é semelhante e os riscos são menores com anticoagulação do que a trombólise, que tem mais taxa de hemorragia.
né? A trombectomia, ela só resolve aquele momento, né? Ela não diminui o risco de retrombose, então ela falha, né? E o TIPS tem que ser, obviamente, né, decisão específica, em particular naqueles pacientes que têm trombose e uma doença hepática já crônica, né, particularmente nos pacientes cirróticos. Como monitorar o tratamento? Né? Depende da anticoagulação que eu escolhi. Se eu escolher a anticoagulação tradicional, né, que é a heparina de baixo peso molecular, sequenciada pelo Marevan, eu tenho que ter controle, né, do TAP-NR para o Marevan, eu tenho que ter controle do PTTR, né, para a heparina, se eu usar a heparina de alto peso molecular. Mas, normalmente, a gente não usa mais heparina de alto peso molecular. Então, para a heparina de baixo peso molecular, não há indicação de fazer controle laboratorial. A exceção se o paciente for uma mulher grávida, a exceção se for uma criança neonatal, a exceção se for um renal crônico com clearance de creatinina menor que 30 ml por minuto. Né? Mas para a população geral, sem essas considerações específicas, não tem por que monitorar com o 10A. Então, não há nenhum problema. Para o Marevan, a gente já viu aqui, essa paciente fez o controle do NR, e o objetivo é chegar ao NR de 2 a 3, ela estaria ali plenamente anticoagulada, né? E existe agora os anticoagulantes orais, né, novos, né, e que a gente sabe, a rivaroxabana, da bigatrana, né, que são os exemplos, né, típicos desses novos anticoagulantes, e que, se já são seguros no tratamento da trombose de via porta, no cirrótico, e eu falo do cirrótico Child A, e às vezes do Child B, mas nunca do C, né? Se são seguros no A e eu posso usar no B, então na trombose de veia porta não cirrótica, né, eles são absolutamente seguros, né, e já são, obviamente, testados, e o resultado é absolutamente, né, muito bom quanto os outros anticoagulantes. E a vantagem desses anticoagulantes orais novos é dose fixa, não tem interação medicamentosa, não tem interação alimentar, e eu não preciso fazer controle de teste laboratorial. Diferente do Marevan, que eu tenho que ajustar dose para encontrar, né, a melhor resposta terapêutica, né, que é atingir o NR de 2 a 3. A interação medicamentosa, e não é pouca, né, e a interação alimentar, né. Quem for prescrever Marevan tem que tomar ciência desses fatos, né, para ter a segurança de prescrever, né. Muito bem. A desvantagem dos anticoagulantes orais mais novos, né, é o preço, é o custo, né, e, obviamente, a restrição maior é atenção ao clearance de creatinina. Clearance de creatinina menor que 30 ml por minuto, você deve, obviamente, né, reavaliar a indicação. Então, como monitorar o tratamento? Na dependência do anticoagulante que eu vou usar. A evolução da TVP, né? Eu devo ter exames ali, né, pelo menos 1 a cada 3 meses, né, e particularmente 1 ao final de 6 meses, porque se eu estou anticoagulando essa paciente com uma trombose de veia porta aguda, ela está estável clinicamente, mas ao final de 6 meses ela não recanalizou, não adianta eu insistir com o anticoagulante, porque ela não há, a maioria dos trabalhos deixa bem claro, né? Não há taxa nenhuma de recanalização após 6 meses de tratamento numa paciente que não respondeu nesse período, né? Isso é diferente da veia esplênica, isso é diferente da veia mesentérica, que às vezes você precisa aguardar mais tempo, até 12 meses, para que a veia esplênica e a veia mesentérica recanalizem plenamente. Mas a veia porta, a maioria dos pacientes que vão recanalizar o fazem em 4 a, no máximo, 6 meses. Então, a pergunta que fica é, até quanto tempo eu vou anticoagular? No mínimo 6 meses, né? Agora, se houver uma condição protrombótica permanente, pela vida toda, né? Pela vida toda, né? Então, o quinto passo aqui, e essa pergunta já foi respondida. Próximo. Aqui só, portanto, para mostrar, né, trombose de veia porta, né, paciente sintomático, sim. Né? Esse paciente tem um risco elevado de sangramento? Sim, o risco é alto, então vamos fazer medidas pré-anticoagulação para olhar, né, varizes, ligadura, beta-bloqueador, mas se não há um risco elevado, ou esse risco ele é controlável, eu já inicio a terapia com anticoagulação. Se iniciei terapia com anticoagulação e, apesar disso, a dor persiste, a sintomatologia piora, eu devo suspeitar de extensão para a veia mesentérica e isquemia intestinal. E aí eu tenho que discutir outras propostas terapêuticas, como trombólise, cirurgia ou TIPS.
eu tenho que estar com uma equipe, obviamente, não é, multidisciplinar aqui do meu lado. Se o paciente é assintomático, não é, existe, não é, um estado de hipercoabilidade identificado, ou uma malignidade identificada, ou extensão para a veia mesentérica, se um desses critérios estão presentes, eu prontamente vou anticoagular e vou seguir os mesmos passos. Se não há uma trombofilia, não é reconhecida, se não há malignidade, nem há extensão do trombo, então eu vou só monitorar o meu paciente. Né? Então, essa é uma orientação bastante simples, né? Não necessariamente completa, né? De como olhar para esses pacientes e determinar quem é anticoagulado, quem não vai ser anticoagulado, como é que eu vou vigiar e de que forma eu vou fazer, né, esse percurso natural terapêutico nesse paciente. Próximo. Aqui só para chamar a atenção dos anticoagulantes orais, né? Aqueles que, obviamente, né, são anticoagulantes orais, né, indiretos, como a heparina, né, de baixo peso molecular, aqueles que têm ação direta no fator 10A, que é a rivaroxabana, o exemplo maior, aqueles que, né, têm ação direta na trombina, que é da bigatrana, e aquele que interfere nos fatores vitamina K dependente, 2, 7, 8, 9 e 10, que é o Marevan. Né, o Marevan. Tradicionalmente, né, os estudos mais sólidos, obviamente, são com a heparina de baixo peso molecular e o Marevan, mas a gente já chamou a atenção da segurança dos anticoagulantes orais mais recentes, né, e, obviamente, a aplicabilidade deles na prática clínica tem crescido cada vez mais, inclusive na população cirrótica. Próximo. Aqui só para chamar a atenção das características, né, do Marevan, da apixabana, da bigatrana, né, e da rivaroxabana, a vida média, não é quem é prodroga e quem não é, o clearance, né, renal de cada uma dessas drogas, não é, quem requer o complexo citocromo P450 para ser metabolizado, né? Monitorização da coagulação, a gente já viu que só o Marevan que requer, os demais não precisam. Então, são características farmacocinéticas, né, ou farmacodinâmicas de cada um dessas drogas. Né? Passo próximo. E aqui os antídotos, né? Já temos antídotos, né? Não só para o Marevan, né? Não só para a heparina de baixo peso molecular, que é a protamina, mas já temos antídotos para a dabigatrana e já temos antídotos para o fator, né, 10A, inibidores do fator 10A. Né? Só que os antídotos para a dabigatrana, né, e para os inibidores 10A, nós não temos acesso ainda, né, na prática clínica. Passo próximo. Portanto, né, trombose de veia porta é uma condição rara, mas a gente tem que estar sempre atento a essa possibilidade. O diagnóstico, né, deve ser pensado para que a gente ganhe mais possibilidades de definir esse diagnóstico mais cedo possível, visto que os sintomas são pouco expressivos. Né? E em relação ao prognóstico, vejam, né, quanto tempo leva para a veia porta recanalizar? Até 6 meses. Quanto tempo leva para a veia esplênica ou a veia mesentérica recanalizar? Mais tempo, até 12 meses. Então, se há comprometimento de uma dessas, eu tenho que exceder a anticoagulação por pelo menos até 12 meses. Aqueles que não alcançaram a recanalização, 50% ou mais deles vão desenvolver varizes esôfago-gástrica e vão sangrar nos próximos 2 anos, né? 12% deles sangrarão e 16% deles evoluirão para ascite. A biliopatia portal, portanto, né, pode ocorrer em até 30% dos pacientes com TVP aguda em um período de 12 meses após o início da trombose. Na suspeita de biliopatia portal, uma colangio-ressonância, né, é imperativa para tomar decisões terapêuticas específicas, porque biliopatia portal é um capítulo diferente de como conduzi-la, né, e que não se aplica necessariamente anticoagulação, né, como um método efetivo terapêutico para essa população. Portanto, era mais ou menos isso que eu queria mostrar, né? Eu corri porque a hora está... já são 20h30. Aqui é meu Instagram, por favor, me sigam. Eu estou com 4.530 e poucos seguidores. Nos últimos 2 dias eu ganhei, acho que 30. Né? Então, por favor, me sigam. Né? Muito obrigado. Muito bom, Gama, muito bom. Tá ótimo essa revisão. Vamos seguir o Gama. A nossa Juliette. É isso aí, muito bom. Muito bom, Tom Gama sempre dando um arraso nas Show. suas aulas. Muito bom. Esse caso aí, realmente, ele é interessante. Mas
nós perdemos o segmento porque ela nunca mais veio, nós não sabemos, né? Foi o que o Gustavo Doutor, a gente comentou. não sabe. Eu liguei, deu telefone inexistente, e ela até agendou a última consulta dela em 2022, mas não compareceu. A gente vai amanhã ligar para a Emato para saber se ela também perdeu o segmento da Emato, né? Porque talvez eles tenham notícia dela, né? Uhum. E é uma paciente que talvez é possível que ela tenha evoluído para óbito, né? Olha, tem uma opção, a consultora do Dr. Granda, e a Liz levantou a mão para fazer uma pergunta. Oi, pessoal, boa noite. Gama, em relação à trombose, né, aguda da porta com extensão para mesentérica, quando isso acontece, a gente anticoagula logo e depois avalia risco, né? Assim, quando Anticoagula logo e depois avalia risco, porque aí cada hora perdida é aumentar a taxa de óbito, né? Anticoagula e reza. E reza, né? Beleza, era isso. Eu estava vendo, né, que assim, a taxa de óbito isquemia mesentérica por trombose de veia porta era da ordem de 60%, né? Hoje, com mais exames de imagem sendo feitos, diagnósticos mais cedo, né, isso caiu para 20%, né? Então, melhorou muito o prognóstico da isquemia intestinal, né? Porque você faz diagnóstico mais precoce, você inicia anticoagulação, na falha da anticoagulação, o cirurgião tem que entrar, e aí é trombólise, né, ou, né, cirurgia. Ou cirurgia. Os casos, na maioria das vezes, são complexos, né, para a gente administrar. É um perrengue, uma trombose, porque principalmente o que você falou, para definir cronicidade, para decidir se você intervém mais agudamente, se você... E uma coisa que é interessante, que assim, como a gente precisa, né, do radiologista, né, para descrever detalhes, né, tão pequenos daquelas alterações ali, porque você vê assim, tem um trombo hiperdenso, ocluindo mais de 50% da luz da veia porta, e já tem cavernoma. Aí você assim, aquilo é agudo, né, porque é hiperdenso, ou aquilo é crônico, né, e agudizou agora, né? Então, outras coisas que... Então, o radiologista, acho que melhor do que qualquer um de nós, né, do ponto de vista de imagem, consegue trazer essas informações com mais detalhes para a gente e inferir ali se tem mais características de cronicidade do que de doença aguda, né? E ajudar a gente a tomar decisão em relação à anticoagulação. Porque se é um paciente que está ali com aquela imagem, enfim, mas está estável, assintomático, né, e o diagnóstico foi acidental, é expectante, né? A não ser que você já tenha na mão o diagnóstico de uma trombofilia. Agora, se ele está sintomático, né, você vai tomar a decisão de anticoagular, né? Beleza. Alguém quer aproveitar o Dr. Gama para perguntar? Alguma dúvida na conduta desse caso? Doutor Gustavo está aí. O Gustavo está firme e forte. Tá. Boa noite, doutor. Como é que vai o senhor? Eu estou bem, graças a Deus. A foto dele é de uma catedral lá de Paris, aqui no fundo, ó. Não, doutor, isso é canela. É canela? Tá bom, gente. Tá. Então, vamos jantar, né? Doutora Maria Lúcia, quer encerrar? Ela está meio slow motion hoje. Hoje eu estava meio dispersa aqui, porque estava acabando de preparar a aula de amanhã, que eu vou para Recife. Então, eu acho que o caso foi muito legal, né? Vamos ver se a gente consegue essa informação, né, de segmento aí, quem sabe a Emato realmente sabe o que aconteceu. E queria parabenizar, né, a Ana Laura pelo caso e o Gama porque estraçalhou aí a trombose de porta, não deixou pedra sobre pedra, trombo sobre trombo.
Espero que a doutora Samanta tenha gostado da apresentação da filha, né? Pelo amor de Deus. Tá, gente? Boa noite. Até terça que vem. Lúcia. Tchau, até. Boa noite. Boa noite, filha. Aí. Deus te abençoe. Parabéns, dona Laura. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, filha.